Olá, tudo bem com você? Essa semana publiquei no meu blog outraleitura.com.br uma notícia bem interessante, especialmente para aqueles que acompanham os eventos atuais, as notícias que tem que ver com profecias. O título é Pastores de Trump chegam a Brasília e a igreja se aproxima do Estado. E a matéria começa assim: esse estudo não é sobre se Deus aceita ou não uma guerra. Ele aceita, anuncia o pastor americano Ralph Drollinger em um de seus estudos bíblicos semanais, com uma voz emotiva, porém pausada, calculada para que os visitantes de seu site acompanhem o raciocínio. Em seguida, explica que a frase bíblica "bem-aventurados são os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus", em Mateus 5, verso 9, diz respeito apenas a como os fiéis devem conduzir suas vidas pessoais, ou seja, não vale para governos que podem sim ir à guerra. Esse pastor Drollinger, na verdade, era um jogador de basquete que se converteu, tornou-se pregador, pastor, tem tido uma grande influência sobre o governo norte-americano, sob a gestão de Donald Trump. E a matéria que eu postei aqui no blog, ela foi publicada, na verdade, no El País, no jornal espanhol El País, e traz aqui todo um histórico, né, a respeito desse Drollinger, de sua atuação não só nos Estados Unidos, mas em outros países também. Mas o que realmente motivou a publicação deste artigo aqui no jornal El País foi a recente vinda ao Brasil desses chamados pastores de Trump. Eu já publiquei no meu blog em outras ocasiões o que significa essa guinada do mundo para a direita, o que significa o fato de que vários países, não só o Brasil, como também países europeus e, claro, Estados Unidos antes, com Trump, estarem adotando uma política mais à direita e alinhada com a religião. Isso realmente é muito interessante no cenário profético, no cenário político, no cenário socioeconômico mundial e, como eu disse no começo, especialmente para aqueles que estudam as profecias e conhecem o que vem por aí. Um parágrafo que eu grifei aqui diz o seguinte: a gente pode observar um elemento diferente do que vinha acontecendo no Brasil desde então, que é uma afinação orgânica entre Estados Unidos e outros países da América Latina, a partir desse elemento religioso e que tem na política institucional um lugar importante de atuação. Se vê um alinhamento conservador no Brasil, na América Latina e em outros países no mundo, que nos países da América Latina tem nesses religiosos evangélicos e católicos seus principais atores. Quem disse isso foi um dos líderes aqui no Brasil, que está alinhado com esse chamado Capital Ministries, que é justamente o ministério que o Drollinger dirige lá no Capitólio, na sede do governo nos Estados Unidos. E eu publiquei então uma nota aqui comentando essa notícia e logo em seguida também uma nota do pastor Sérgio Santelli, meu amigo, meu colega de mestrado. Nós nos formamos juntos e ele tem acompanhado também com bastante interesse essas profecias, esses acontecimentos. Eu vou ler para você primeiro aqui a minha nota, depois a nota do pastor Sérgio. Eu escrevi o seguinte: como se pode perceber, tanto a direitização da política internacional quanto a aproximação entre o Estado e a Igreja são fenômenos mundiais, capitaneados pelos Estados Unidos, ou seja, bem Apocalipse 13, né? O objetivo da igreja fundada por Drollinger é basicamente converter políticos e servidores públicos a uma visão cristã evangélica da política, que casa perfeitamente com a visão da ultradireita norte-americana. A separação entre o Estado e a igreja, o empoderamento, aqui entre aspas a palavra, do Estado pela religião e a legitimação da vontade humana pela Bíblia ficam cada vez mais claras. De novo, bem Apocalipse 13, não? Uma religião, lembre-se, que tem o domingo como dia sagrado e que advoga o arrebatamento secreto, entre outras coisas, entre outras ideias não bíblicas. Esse cenário deveria fazer cada adventista sincero refletir profundamente e buscar reavivamento pessoal. Se esse movimento continuar crescendo, uma lei dominical será questão de pouco tempo. Se protestantes e católicos fizerem pequenas concessões, poderão entrar em acordo sobre pontos de convergência, o que será louvado amplamente pelos Estados Unidos e pela Europa. Seria a reconciliação final. É acompanhar para ver no que vai dar, ou melhor, quando vai dar, porque o que vai dar nós já sabemos porque conhecemos as profecias.
Então o pastor Sérgio Santelli também escreveu algo que eu vou ler para você agora. Não vejo problema em divulgar a palavra de Deus às autoridades, que é um dos propósitos do ministério do Capital Ministries, do Drollinger, justamente evangelizar os políticos, o que de fato inicialmente não se trata de uma má ideia, né? Mas vejo um grande problema quando a palavra de Deus ensinada está contaminada pela visão da teologia do domínio, como é o caso atual dos protestantes conservadores norte-americanos, de usar a Bíblia, usar a religião para justificar o domínio, justificar as guerras, né? Esse é um problema realmente. O pastor Marvin Moore dedicou um capítulo do seu livro Apocalipse 13, da Casa Publicadora Brasileira, a esse tema. Segundo o autor, o principal expoente da teologia do domínio foi Rousas John Rushdoony, nascido em 1916 em Nova York, o qual publicou em 1973 uma obra de 900 páginas, intitulada Institutes of Biblical Law. Ele considerava que as leis do Antigo Testamento ainda seguem vigentes no mundo moderno, com exceção daquelas que o Novo Testamento aboliu especificamente. Baseado no plano de Deus para Adão, de que ele exercesse o domínio sobre toda a terra e sobre os animais, Rushdoony transformou essa ideia numa grande comissão. Os cristãos devem submeter todas as coisas e todas as nações a Cristo e a sua lei, sendo responsáveis por aperfeiçoar a sociedade, incluindo os governos civis, de modo que Jesus possa voltar. Da mesma forma que o teólogo católico Agostinho, Rushdoony também acreditava que os cristãos terão êxito em converter o mundo, colaborando para a chegada do milênio de paz na Terra. É por isso que, atualmente, os católicos e a direita cristã norte-americana estão agindo politicamente em harmonia. Tem o mesmo objetivo, portanto. Como se pode perceber, biblicamente falando, a grande comissão de Cristo aos seus seguidores, aos seus discípulos, foi para testemunhar a todas as nações e não para dominá-las. Isso está em Mateus 28, 19, 24, 14 e Atos 1, verso 8. Nosso mandato é converter pelo Espírito Santo pessoas e não disseminar a palavra de Deus adulterada na sua essência. Essa teologia do domínio está transformando o protestantismo norte-americano em romanismo, na medida que lança as bases para a futura união igreja-estado e o consequente estabelecimento da lei dominical, a começar pelos Estados Unidos. E o pastor Santelli diz: quem viver, verá. De fato, nós percebemos assim um cenário bem interessante em que volta a acontecer essa deletéria, perigosa aproximação entre a igreja e o Estado. Quando Trump foi eleito, alguns já se adiantaram dizendo que foi por vontade de Deus. A própria porta-voz do governo norte-americano disse que foi Deus quem quis, Deus que escolheu Trump para ser o governante, uma espécie de novo Messias. E agora essa mentalidade vai impregnando o mundo e chega até o Brasil. E o que aparentemente parecia uma boa ideia, ou seja, temos o cristianismo de novo impregnando as ideias, a política, a sociedade, acaba sendo realmente um cenário bem perigoso, porque isso viola a laicidade do Estado, para começar, e em segundo lugar, aquelas pessoas que são chamadas de minorias religiosas acabarão ficando à margem dessa união, porque não concordam com várias das ideias que estarão em pauta nessas reuniões, nessas propostas, né, nas câmaras legislativas. Então aquelas pessoas que antes se sentiam assim pressionadas por tanta ideologia antibíblica na sociedade, inclusive promovidas pelos governos anteriores, podem no primeiro momento achar que essa cristianização da política é uma coisa boa. Mas, infelizmente, com o tempo perceberão que, na verdade, isso pode causar uma grande intolerância contra aqueles que não concordam com ideias como o decreto dominical, por exemplo. Realmente são momentos bastante interessantes os que estamos vivendo e pedem de nós uma consagração total da vida, um preparo espiritual para aquilo que está à nossa frente. Não estamos aqui marcando datas, esse não é o caso e nem deve ser. Não sabemos se realmente haverá 10, 20, 30 anos para a volta de Jesus, isso também não importa, mas é interessante estar atentos, como Jesus disse, observem os sinais, né? Assim como a figueira, ela demonstra, né, a estação do ano em que estamos vivendo pela folhagem, pelas flores, enfim, nós também podemos estar atentos e perceber em que época estamos vivendo, né, o tempo que estamos vivendo, por meio dos sinais que nos rodeiam, tanto sinais políticos quanto sinais
no mundo físico, tanto os sinais também que tem que ver com a pregação do Evangelho, que é o principal sinal realmente, aquele de Mateus 24,14, que é a pregação do Evangelho em todo o mundo. E esse, nós podemos, com esse podemos nos envolver e dar a nossa contribuição, pregando o Evangelho, falando da volta de Jesus, do amor de Deus às pessoas, para que elas possam conhecer também as verdades bíblicas e tomar a decisão delas. Que Deus te abençoe e que nós possamos realmente estar atentos, sempre atentos, não só aos sinais no mundo que nos rodeia, mas principalmente atentos ao nosso coração. Como está a nossa vida com Jesus? Como está a nossa comunhão com Deus? Que nós nos sintamos motivados a aprofundar esse relacionamento com Deus por meio do estudo da sua palavra e da oração diária. Um grande abraço para você.